tarde. É com imensa alegria que nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Atualidade para inaugurar o programa Só Mulheres. É um programa que tem a proposta de falar sobre mulheres, é um programa feito por mulheres e é um programa que convida todas as mulheres da comunidade, rádio ouvintes que vão nos acompanhar, mas os homens também são convidados a ouvir participar do programa. O programa Só Mulheres vai tratar de temas variados e nós pretendemos ter diferentes convidados aqui. Eu sou a professora Silvia Inês, trabalho com arte e literatura e nós temos mais a nossa companheira de programa, Janaína, que pode se apresentar. Olá, meu nome é Janaína Alves, eu sou terapeuta, sou palestrante também, né? E hoje eu estou aqui como convidada e pretendo ficar no programa, né? A gente vai fazer esse programa semanal, né? E vamos estar falando sobre vários assuntos da comunidade, assuntos polêmicos. Vamos trazer diversos temas, busca de ajudar as pessoas, trazendo diversos temas, entretenimentos, assuntos diversos que vão estar colaborando com a sociedade, com o público que está nos assistindo. E esse primeiro programa Só Mulheres, infelizmente, traz um tema muito triste, uma realidade não só no Brasil, mas focamos na realidade brasileira, em que há dados estatísticos que a cada 8 minutos uma pessoa é abusada sexualmente. Tanto homens como mulheres, né? Homens e mulheres e crianças, né? Crianças. E foi um caso que deu muita repercussão aqui nas redes sociais, nos nossos ciclos de amizade, um caso exibido por uma moça que se chama Dani Saldanha e que a comunidade se chocou muito ao saber desse caso. E para que todos entendam do que nós estamos falando, eu vou pedir para, por favor, passarem o depoimento da Dani. Boa tarde. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é um dia excelente para eu ler uma coisinha que eu escrevi. Poesia, poema, textinho. Já estava com saudades, né? Então, vamos lá. E se eu não quiser fazer nada por ninguém? E se eu não quiser mais lutar? E se eu quiser desistir e me entregar? Se eu ficar sentada aqui, posso me permitir? Posso alheia ficar? E se eu não quiser saber tua história? E se eu não quiser te ajudar? Se eu ficar dentro de mim, bem quietinha, não será melhor do que falar e não me escutar? E se no lugar de fazer, eu só deixar anoitecer? E se todos os meus si só quiserem dormir? E se eu sou apenas uma pessoa cansada, querendo fugir da maldade que tem na língua de pessoas que só fazem me ferir? E se eu quiser só ser egoísta? E se eu quiser pensar só em mim? E se eu disser não, será assim tão ruim? Não, hoje estou em paz. Hoje não quero lutar. Hoje quero navegar sem destino. Hoje me lanço em alto mar. E se eu me afogar, não estarei tão sozinho. Eu me bastarei. Disso Deus não me negará. Cansei de dizer sim. Cansei de ser sim. Quero ser não. Se não, só pedaços sem conserto restarão. É isso, gente. Uma sexta-feira linda, maravilhosa para vocês. E muitos beijos de luz. Então é um caso bastante chocante, né? E nós não estamos aqui no programa na condição de julgadores de ninguém. Nós apenas usamos o caso dessa moça como uma ilustração do que acontece, né? Que foi uma atitude bastante corajosa e que nos choca ao saber que pode estar acontecendo ao lado da nossa casa ou na nossa própria casa. Janaína, tu como terapeuta, tu já tem experiências nesse tipo de problema? Pessoas te procuram? Sim. Inclusive é muito assustador, né, ver que isso acontece dentro dos lares, com pais, com tios, né, abusando das pessoas dentro de casa, aos olhos de muitas pessoas que às vezes veem e ficam omissas e às vezes não veem, né? E eu como terapeuta trabalhei numa casa de passagem, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com inúmeras crianças que sofreram abusos e as crianças são muito sofridas, né? E carregam isso para a vida delas, né? Então eu como terapeuta, na minha busca de ajudar,
eu tento fazer um trabalho onde eu consiga restaurar a estima dessas crianças, né? Porque fica uma coisa muito, muito judiada. E essas crianças, elas apresentam características assim, ó, que estão sendo abusadas, como algum tipo de comportamento que a gente possa perceber? Elas têm muito medo, elas se escondem muito, elas andam muito com a cabeça baixa, né? Quando fala com elas, elas mal respondem, né? Elas têm um medo muito grande, elas têm medo do outro, elas se assustam com facilidade. Esses casos que eu pude acompanhar são crianças como se fossem bichinhos assim, recuados, né? Eles têm muito medo. Então, eles têm medo de falar, porque eles não sabem até que ponto vão dar credibilidade para a criança, né? Então, é uma situação muito complicada. E que nem o caso da Dani, ela veio a falar hoje com 37 anos, né? E, pelo que eu sei, é 37 anos, e ela teve a coragem, né, de trazer isso a público para ajudar outras mulheres que passam por isso, né, e não consegue ter essa força, né? Então ela fez do limão uma limonada, né? Ela trouxe da história de vida dela, ela trouxe uma situação polêmica e que está talvez fazendo com que outras pessoas tenham a coragem de sair desse estado de cárcere, né? Porque as pessoas ficam encarceradas. Até porque muitas vezes o abusador transforma a vítima no culpado, né? Vai dizendo de alguma forma, vai culpando ele de alguma forma e a pessoa acredita ser culpada daquilo que aconteceu. Sim. E me diz uma coisa, assim, nessa tua experiência, como que as famílias reagiram após a denúncia dessas crianças? Elas apoiaram, elas culparam também, elas deixaram de lado, elas fizeram que não acontecia nada? Como é que acontece de forma diferente? São diversos casos, né? Existem pessoas que realmente não sabiam, né? Que vão e que buscam correr atrás e condenar o ato, né? E outras que são vítimas de vítimas, né? Que sofreram abusos e que acham isso normal, né? E que até instrui, o caso da Dani foi isso, né? Ela foi instruída a seguir fazendo para não se incomodar, para não destruir o casamento. Então, pessoas doentes emocionalmente, né? Estrutura totalmente debilitada, não tem base nenhuma familiar, não tem base moral, não tem base nenhuma, não tem estrutura nenhuma, e elas vêm com essa falta de estrutura para criar uma criança, né? Então, é caótico porque não tem base. Vítimas de vítimas, tu colocaste assim, né? Porque geralmente o abusador também foi uma vítima, né? Uma vítima. É uma corrente do mal. Assim, no teu ponto de vista, quais são os passos que uma vítima, após relatar o caso, ela deveria seguir? Olha, é difícil de elas acharem alguém que elas possam confiar, porque elas se sentem muito acuadas. E elas têm vergonha, e como tu disse, o assédio emocional do abusador é de amedrontar, né? Então a criança ela tem um medo de falar, e além do medo de falar, ela tem medo para a pessoa que ela vai falar. Se a pessoa que ela vai falar vai realmente se preocupar com ela, vai realmente querer ajudar ela, né? Então tem toda essa preocupação, né? E às vezes acontece da pessoa ir buscar a mãe, que já sabe muitas vezes do caso, né, e que acaba sendo submissa, aceitando, né, e negando, e a criança acaba ainda apanhando, sendo agredida, né, que muito acontece. Tem também aquela confusão, né, na cabeça da criança. A confusão entre a memória e a imaginação. Às vezes o trauma é tão grande que a pessoa acaba negando o que aconteceu ou não lembrando direito e acaba se confundindo se ela está imaginando aquilo, né? Se ela está completando lacunas de um trauma, de uma situação muito difícil. Então tem tudo isso, né? Todas essas dificuldades de linguagem. E eu acho interessante também na escola, não sei, Silvia, tu é professora, né? Como é que funciona isso dentro da escola? Como que um professor consegue detectar na criança, ela fica diferente dentro da sala de aula? Como é que funciona isso? Isso é um assunto bastante delicado, né? Porque com todos os problemas que a escola já tem que enfrentar, né? Os problemas de dificuldades materiais, problemas comportamentais, ainda os professores, os profissionais, todos têm que estar muito envolvidos, têm que estar muito atentos. A principal coisa que a gente observa é a mudança.
a mudança de comportamento. Tu percebe que a criança fica diferente das outras? Ou ela Não, fica diferente dela. Ela se isola? Fica diferente dela. Ela, assim, do mesmo aspecto que tu disse que ela se encolhe, realmente a criança se encolhe. Né? Quando começa a acontecer uma coisa diferente, ela se encolhe, ela entristece, ela fica uma criança arredia. Graças a Deus eu não tenho, assim, eu nunca percebi, nunca aconteceu comigo um caso desses. E qual é a orientação que os professores têm? Os professores são orientados nessa área para lidar com crianças assim, ou está com deficiência nisso, né? Porque às vezes os profissionais não sabem mais lidar com as situações que estão vindo, porque isso sempre aconteceu, né, Silvia? Mas agora está vindo de uma forma, com a tecnologia, com a televisão, com o Facebook, né? Com tudo isso está vindo muito, né? E aí agora está vindo às claras. E às vezes os profissionais não sabem como lidar com essa situação, né? Porque choca. A gente é mãe, a gente tem filhos, né? Como é que funciona isso dentro da escola? É verdade. Não, e toda essa questão das denúncias, eu acho que foi muito, muito válida a questão dos artistas, as pessoas famosas começarem a denunciar, né? Foi o caso da Xuxa, se não me engano, da Luana Piovani. E mais atualmente, essas denúncias sobre o técnico de ginástica, aquele que abusou de muitas crianças. Então, os adolescentes e as crianças que estão assistindo a televisão, eles percebem, se identificam como pares, né? Eu não sou um lixo, que alguém me usou como lixo. Não, eu sou uma pessoa como aquela ali, que passou por uma situação difícil que eu preciso apresentar o meu problema para resolver. Então, ele se encoraja muito. E quanto às escolas, as escolas que eu trabalhei até hoje, nós tivemos orientação pouca, precisamos de muito mais, mas nós tivemos. No caso, a gente observa o melhor possível e conversa com a diretora, com a orientadora educacional, e a partir daí a observação se amplia. Mas ainda é uma coisa muito tênue, nós precisaríamos de muito mais suporte para saber como lidar, como identificar, porque com certeza muitas coisas passaram pelos nossos olhos. Né? Eu acredito isso, e às vezes também a gente tem que ter o cuidado de ver para quem que a gente vai estar falando, né? Se aquela pessoa que a gente vai estar denunciando, né, um abuso, se ela não é um cúmplice, né? Porque às vezes é um cúmplice, que nem eu falei antes, e ainda acaba chegando em casa e ainda agredindo a criança. Por que ela foi falar, né? Então, assim, quem observa o abuso, ter o cuidado de perceber e de levar para uma pessoa que vá realmente ajudar no caso, né, Silvia? E o contrário também, né? O denuncismo. Aquela pessoa que assiste, que vê toda a repercussão e vê aquela rede de solidariedade com aquela pessoa. Isso. E, de alguma forma, aquela pessoa quer também receber solidariedade e acaba inventando uma história ou criando uma história né? Isso que é tão perigoso como e que existe, né, Janaína? Existe. Eu acompanhei um caso lá em Gravataí, aonde que a menina mentiu até o último minuto, que tinha sido abusada pelo namorado. Abusada pelo namorado, né? Ela mentiu porque ela ficou com raiva dele e inventou uma história para os pais botaram na justiça e foram até o último minuto e daí descobriram que o cara não tinha feito nada. E ela mesma, né, retirou a denúncia, né? E confessou que ela tinha agido daquela forma para fazer com que ele sofresse. Imagina. Então tem muitas coisas, né? Tem que ter muito cuidado. Tem mulheres também que usam, né, de dizer que o homem abusou para poder ter vantagens, como quem diz assim, eu não vou deixar ele se aproximar dos meus filhos, né, como vingança. Tem isso também, que eu já acompanhei esses casos, né, da mulher denunciar o marido, como que o marido abusa das crianças para afastar ele, como uma vingança por um ato de traição ou coisa assim, né? Então tem muita coisa, a gente tem que ter muito cuidado em investigar essas questões, né? E é bastante delicado, né, para comprovar e para como saber lidar, né? Porque mesmo numa situação ainda inicial, sem um julgamento, sem saber se é verdade ou não, como segurar uma história dessas, né? Sem saber se é verdade ou não. Verdade. E os órgãos competentes, eu não sei como está hoje, mas o descaso é muito grande, né? O descaso é muito grande e muitas das coisas que acontecem ficam impunes, né? Os abusadores estão soltos, né? Às vezes não sofrem consequência nenhuma, né?
mesmo tendo sido denunciado, mesmo o conselho tutelar tendo ido nas casas e tentado resolver, fica impune, como se nada fosse nada. Nós teríamos uma outra convidada aqui também, que é a inspetora de polícia, uma ex-inspetora de polícia, e que ela seria bastante útil aqui para saber como que é a chegada dessa pessoa, né? A denúncia dessa pessoa nas delegacias, por exemplo, como que conduz isso? Porque é uma situação muito delicada. É delicado, e às vezes os próprios policiais, eles ficam sem saber o que fazer, por causa que a lei às vezes não ampara, né? Entra na questão da política também, né? Porque às vezes não pegou flagrante, né? Tem que montar flagrante, né? E às vezes não tem flagrante, não tem provas suficientes, e os policiais, eles querem agir e não tem como agir, porque tudo isso que eu estou falando foram coisas que eu acompanhei, porque eu tenho muitos amigos policiais, eu tenho muitos amigos que trabalham dentro das casas de abrigo, né? Juízes, trabalhei com juízes também, e a gente sabe que às vezes eles ficam de mãos amarradas por não ter provas, né? Então é muito complicado, é uma questão muito delicada, sabe, Silvia? É bem complicado mesmo. Olha, a gente vai ter pano para manga nesse buscando então a solução, né, e tentar saber como é que funciona toda essa questão aí. A gente pensou em falar com uma conselheira tutelar, amiga nossa, onde ela vai estar dando como se procede dentro do conselho tutelar quando chega a denúncia até eles. Vocês vão conhecer agora uma conselheira tutelar, e ela vai explicar isso direitinho para o pessoal, certo? Olá pessoal, eu sou a Liliane Oliveira, conselheira tutelar de Butiá. Então, respondendo a pergunta do programa Só Mulheres, quando chega até nós a questão das denúncias, né, o Conselho Tutelar procede da seguinte forma. Nós temos duas formas de o que chega a denúncia até nós, né, que é via telefônica ou aqui na nossa sede, né, local. A pessoa pode ligar para o nosso celular plantão, né, ou o telefone fixo. Também nós temos, né, por e-mail, né, que a pessoa pode passar a denúncia para nós, ou através do Disque 100. Quando o Conselho Tutelar recebe tais informações de denúncias, né, de maus tratos, suspeita de abuso sexual, né, dependendo tanto quanto o Conselho quanto a escola ou comunidade, né, a gente trabalha em rede. O que acontece? A gente tem a rede, o CRES, CRAS, trabalhamos também, né, diretamente com o Fórum, Ministério Público, né, Brigada Militar, Delegacia Civil, então a gente costuma trabalhar em rede, né. Nós, geralmente a gente detecta, né, pegamos a primeira parte que é a denúncia e passamos para a rede que é a que vai fazer os procedimentos mais aprofundados, né. Nós do Conselho Tutelar, né, tem uma grande dificuldade das pessoas entenderem. Nós não atuamos como polícia, né, e sim o Conselho Tutelar é quem, né, repassa para os órgãos competentes, certo? No caso de abuso sexual, né, maus tratos, esse caso a gente passa para a polícia, tem que fazer o registro em delegacia, independente de quem, né, viu o caso. Nós, o Conselho Tutelar, assim que a gente recebe a denúncia, a gente passa para o órgão competente, que é quem vai fazer a averiguação de todos os fatos. Não esquecendo que temos o Disque 100, né, que é gratuito, qualquer pessoa pode ligar, pode ser anônimo, inclusive, né, é importante que a comunidade saiba disso. E ele é também 24 horas. Nosso Conselho Tutelar, a nossa sede fica aqui no centro, né, na rua Piratini 196, no centro de Butiá. Tá? O nosso plantão é 995-46-1519. Nós temos 5 conselheiras, onde uma é a nossa coordenadora, tá? No momento é a Solange Nogueira, nossa coordenadora. Todas nós estamos à disposição da comunidade, né? Se quiserem por via telefônica ou aqui na sede, né? E também deixar avisado que é importante que a comunidade conheça as nossas atribuições. Lá no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 136, é onde fala as atribuições do Conselho Tutelar. É muito importante que todos saibam o que realmente pertence, né,
ao Conselho Tutelar e que a gente está à disposição. Queria agradecer ao programa Só Mulheres, né, a Silvia e a Janaína pela oportunidade de podermos mostrar um pouco do nosso trabalho. Estamos à disposição de vocês e da comunidade. Obrigada. Infelizmente, os fatos bons ou ruins, nós não temos como voltar no tempo e apagar o que realmente aconteceu. Mas eu acho que nós temos como dar um outro encaminhamento, né, Janaína? Inclusive é isso que eu faço, né? Meu trabalho dentro das casas de passagem, quando eu procurei a coordenadora, é justamente isso. As crianças sofreram abuso, isso é o fato, né? Mas a gente tem como entrar no inconsciente, uma técnica de PNL, e fazer um reimprint. Hoje uma emissora de TV, ela está mostrando esse trabalho, né, que é muito bem feito. Expus aí nas casas de passagem, fazer um trabalho com as crianças abusadas. Eu fui para fazer justamente isso, né, porque na programação neurolinguística onde eu trabalho, tu não tem como apagar o que aconteceu, mas tu tem como ressignificar. Então no teu inconsciente tu tem uma imagem que foi o que aconteceu, no teu inconsciente gravado. E aí a técnica do reimprint, ela vem depois com uma outra imagem. E nessa outra imagem, o cérebro não sabe mais reconhecer qual que é a verdadeira. E ele não fica com a imagem original, ele fica com a imagem que eu estou implantando. Entendeu? Isso é um tratamento de longo prazo, assim? Uma técnica, uma aplicação. Acontece que as pessoas às vezes têm inúmeros traumas, mas com uma sensação tu consegue voltar no passado, né, que eles chamam pesquisa, tu volta no passado onde aconteceu pela primeira vez. E nunca o que está te incomodando hoje é de hoje. É sempre lá do passado até os 7 anos, porque é onde tu tem a tua memória, do 0 aos 7 anos, desde a barriga da tua mãe. Já teve casos de eu atender pessoas que tinham traumas, medos, que não eram delas, que era quando elas estavam dentro da barriga da mãe. E durante uma técnica de pesquisa da programação neurolinguística, tu consegue voltar lá, reimprint, técnica de reimprint, e traz a pessoa. E quando a pessoa volta, ela volta com uma outra visão. Claro, tudo isso é uma coisa muito sutil, vem devagarinho, a pessoa vai começando a perceber a vida de uma forma diferente, por causa da técnica. E assim a gente vai limpando aquelas memórias, né, que ficaram gravadas no inconsciente. E essa técnica, esse estudo, é uma coisa nova no Brasil ou já existe há bastante tempo? É muito antiga. É do Richard Brander, né, que é um americano, e ele fez todo um estudo do cérebro, né, e conseguiu chegar a essas técnicas. Então tem inúmeras técnicas de programação neurolinguística que tratam inúmeras questões, né, tanto pânico, traumas, fobias, né, ela consegue ir lá no passado e fazer o reimprint, ressignificar. A pesquisa é uma das técnicas, né, mas tem inúmeras técnicas. Que bacana, né? Então, o remédio, a solução sempre parte da comunicação, né? De abrir-se, de falar dos seus problemas, de procurar alguém. Sim, parte buscar daí. ajuda sempre, sabe, Silvia? Porque o que eu percebo? Que a pessoa tem que se conhecer, né? Aconteceu. E aí a pessoa acaba ficando limitada, sofrendo uma vida toda por causa daquilo que ela recebeu quando infância, né? E ela não precisa ficar com isso. Eu mesma passei por muitas situações na minha infância, aonde eu consegui ressignificar, inclusive falar, como eu estou falando em público e agora aqui na televisão, eu jamais falaria. Eu dou palestra para 500 pessoas, agora no final do ano eu vou dar uma palestra para 2.000 pessoas, e eu não conseguia falar. Eu simplesmente travava, me dava uma taquicardia, parecia que eu ia morrer, né? E depois que eu comecei a me trabalhar com programação neurolinguística e com biodança e com várias outras terapias de autoconhecimento, eu comecei a ter essa desenvoltura e poder falar, inclusive estar aqui falando para vocês na televisão. Que bom, né? Que sorte legal. a nossa. Janaína, o que é biodança? Biodança. Biodança é a dança da vida, criada por Rolando Toro, né? Aonde tu tem todo um potencial e tu não sabe expressar esse potencial devido a toda uma castração que tu sofre desde criança, né? Com cultura, com pais que criam no não, né? E inclusive agora eu estou trabalhando com grupos de terceira idade e a biodança é a tua expressão única no mundo, né?
E Rolando Toro foi um mestre, porque ele fez toda uma linha de conhecimentos, ele buscou muitos conhecimentos para poder trazer a biodança. Então ela é indicada para todas as pessoas, na verdade, é uma questão de expressão. Isso. As pessoas pensam que a biodança é uma dança coreografada e não tem nada a ver com isso. A biodança, ela é uma dança terapêutica, onde tu vai te curando no teu movimento único. Não tem uma dança coreografada, é o teu movimento no mundo. É muito interessante. Então, Janaína, eu fiquei muito interessada nesse trabalho da biodança, até porque eu adoro dança, né? Eu acho que a maioria das pessoas adoram dançar, embora tenha uns que dancem escondidos na garagem, né? Todo mundo gosta de dançar, que é um movimento, né? Um movimento de expressão do corpo, da alma. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, se existe uma idade mais apropriada para começar a biodança? Não tem idade. Inclusive, eu trabalho com o SESC lá em Gravataí, né? Eu trabalho com o SESC de Gravataí, Morada do Vale, Glorinha e Canoas, né? E eu estou trabalhando com terceira idade. E eu dei aula também na UBRA de Gravataí, né? Na Universidade de Gravataí, para terceira idade também, né? E a terceira idade, ela foi muito reprimida. E a biodança, ela trabalha toda essa repressão, todo o teu potencial que foi reprimido na tua infância. Os padrões culturais, né? Fatores. O pai que não deixava fazer nada, a mãe que não deixava fazer nada, o tio, né? Toda aquela questão. E imagina as pessoas da terceira idade, aonde elas nasciam e elas eram todas enroladas como se fosse um pacotinho. Não sei se tu passou por isso. Já ouvi falar disso, já ouvi falar. Não passei pelo pacotinho. Não é do meu tempo. Então eles eram enrolados e eles ficavam enroladinhos e eles ficavam no escuro. Ficavam no escuro para não pegar claridade nos olhinhos, né? E a criança ficava ali naquele processo durante 7 dias, 8 dias, e a criança não se desenvolvia. Hoje as crianças nascem, né? Nascem expressando, se movimentando, e a sociedade às vezes não sabe nem lidar com isso, né? E a biodança, ela desenvolve todo esse potencial. É muito lindo, Silvia, ver as mulheres da terceira idade descobrindo um amor próprio que elas nunca tiveram, porque elas vivem para os homens, elas vivem para os filhos. E o que é a terceira idade? A terceira idade é uma mulher que ficou viúva, que os filhos casaram e tem família, e ela não sabe o que faz da vida dela, porque ela foi acostumada a cuidar de filho, a cuidar de marido, a cuidar de casa. Então, quando elas vêm para a biodança, que elas começam a se trabalhar dentro da biodança, elas ficam fascinadas, porque elas descobrem que elas têm um poder dentro delas que estava apagado, sufocado. E o corpo é o lugar onde a gente percebe essas castrações, né? Na postura, sim, imagina, uma menina não podia sentar de qualquer jeito, a menina tinha que sentar com as pernas fechadas, né? Um homem não tinha gestos amplos, assim. Isso. Então, eu acho que realmente isso aí a gente foi carregando ao longo do tempo e carregando essas marcas repressoras que Com é o certeza. que a biodança libera, biodança, né? Vem trazendo essa... O abraço. Exatamente. Mas ela traz o equilíbrio, sabe? Porque não é uma libertinagem onde tu pode fazer tudo. Ela equilibra, sabe? Aonde tu vai e tu não invade o espaço do outro. Tu vai no limite, no teu limite, e tu não deixa o outro invadir o teu espaço também. Então ela vai te reeducando de uma forma amorosa. É muito interessante. E ela vem trazendo tudo isso em aulas regulares. Toda semana tu fazendo uma aula regular, tu acaba te curando, né? E é aquela cura de dentro para fora, né? O que as pessoas às vezes vão buscar muito lá fora, antidepressivos, né? Vários medicamentos para se curar, né? E às vezes não se curam. E a biodança não, a biodança vem trazendo essa cura, né? Interior, aonde a pessoa começa a ter aquela liberdade, aquela leveza no dia a dia e consegue levar isso para a sociedade, para a família, para os amigos, né? A questão do abraço, que a gente estava falando, né? 10 abraços por dia libera a dopamina, que é a sensação do bem-estar, né? E as pessoas não se abraçam, né? E é uma farmácia que a gente tem no nosso cérebro, 10 abraços, né? Imagina. Bom, então se desenvolve a liberdade e saber respeitar o espaço do outro. Eu acho que biodança tem que ser obrigatório a partir de hoje. É verdade. Nesses tempos que nós estamos vivendo de haters, né, e violência, nós estamos precisando de quê? De liberdade, de saber respeitar o espaço do outro. Com certeza, muito legal.
que a TV Atualidade está nos dando um programa feito por mulheres, para mulheres e para os homens também. Podem assistir, viu? E podem participar. Então, nós estaremos aqui na próxima semana. Um abraço a todos e vamos participar. Muito bom, foi muito bom hoje, nosso primeiro dia. Somos amadoras, né, Silvia? Mas eu acredito que o pessoal vai gostar do nosso trabalho e cada vez a gente vai procurar trazer novidades e o pessoal fica aí que vai ter coisa boa pra gente. Beijão, até a próxima!